Na nossa entrevista especial de hoje, vamos falar sobre economia. A crise econômica aumentou a oferta de imóveis para alugar e, por outro lado, reduziu o valor cobrado pelos aluguéis de imóveis residenciais. Uma outra notícia gerada pela crise também é a devolução de imóveis financiados, que tem aumentado. E para a gente tentar entender um pouco todos esses assuntos, nós vamos conversar agora com Caio César Mota, que é diretor da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da UAB Goiás. Obrigada pela presença, Caio. Eu que agradeço o convite, Camila. Boa noite. Bom, para a gente começar, queria que você explicasse para a gente como que ocorre essa questão do aumento do número de empreendimentos residenciais para serem alugados e a queda dos aluguéis nesse momento de crise. Camila, nós temos que observar dois cenários quando a gente fala de locação. O primeiro cenário a ser observado é o número de unidades disponíveis à locação em toda a Goiânia, que tem crescido, tem tido muitas entregas, o mercado imobiliário anda aquecido. E não fosse tudo, Camila, a gente percebe que Goiânia, eu vou nem falar de Goiânia, vou falar de Goiás como um todo, Goiás tem uma política de adotar como prática da locação o encargo do fiador. E esse encargo hoje, que representa 90% das locações, ele tem criado alguns entraves. Primeiro, pelo número de negativações, hoje o número de pessoas negativadas nos órgãos de proteção ao crédito tem crescido. A crise tem afastado também as possibilidades, sobretudo nos reajustes da locação. Uma informação importante, foi até passada agora pelo Secov São Paulo, que diz que os imóveis que foram locados no ano passado foram reajustados no começo desse ano apenas em 0,5%, ao passo que a inflação atingiu 3,37%, ou seja, quase 7 vezes menor do que o índice previsto de inflação, ou que o índice tido como de inflação. Então isso reflete um pouco desse cenário, e isso tudo, ao final, representa o número de locações disponíveis. Então, o cenário está mais positivo para quem quer alugar e para quem pode, logicamente, quem manteve o seu emprego, quem mantém um financiador ou tem o nome limpo na praça, mas não é tão positivo para quem tem muitos imóveis para alugar. De fato, é uma oportunidade para o locatário. Para o locador já tem sido um entrave maior. A gente tem que lembrar, a grande dificuldade do locatário é conhecer trabalhar com outras modalidades que não seja fiança. Por exemplo, muita gente não sabe da prerrogativa da caução. A caução hoje, algumas imobiliárias, eu já diria boa parte das imobiliárias, elas admitem como 3, 4 parcelas da locação. Isso num contrato de curto prazo, ele é eficaz, especialmente porque esse valor ao final será corrigido pelo índice da poupança e retornável ao locatário, tendo cumprido a sua obrigação contratual com o locador. Ou então o locador muitas vezes tem que oferecer algum diferencial para atrair essa pessoa que está buscando algo para alugar. Exato. E até apresentar algumas outras medidas ou algumas outras soluções que perpassam ou que ultrapassam a fiança, né? Em relação agora à questão dos distratos, que são essas devoluções de imóveis que começaram a ser financiados, por que isso tem acontecido? As pessoas já não têm mais condições de arcar com esse financiamento? O que tem levado a essas devoluções? Camila, eu diria que vai além disso, eu diria que é pior a situação. Tem muita gente que comprou e cria uma expectativa quando se fala de imóvel de investimento. E quando ele vai fazer uma análise, aquele investimento ficou atrativo ao final e percebe que não é tanto, ou percebe que não é que a métrica não é aquela que ele almejava, ele resolve destratar. E o que faz isso é a falta de regra clara, a falta de legislação ou de prevenção do setor e do judiciário. O STF recentemente, o STJ, lançou agora uma súmula que chama súmula 543, que é justamente para prever. Então, quer dizer, eles simularam uma situação que atinge os distratos, onde diz que, se for o comprador quem deu causa à rescisão, o incorporador, o empreendedor, deve ressarcir parte do total, deduzida ali uma taxa que vai até 25%. E se foi o empreendedor que deu causa, a exemplo, no atraso da entrega da obra, ele tem que devolver integralmente. E numa parcela única. Bom, então, existem essas duas possibilidades, né? A pessoa não consegue arcar, ou então os imóveis que atrasaram a entrega, não foram entregues conforme, a pessoa também pode devolver nesse caso. Pode, todos eles. É uma faculdade do adquirente, continuar com o negócio ou não. Deduzida, caso ele desista, de um percentual. Goiás tem entendido algo em torno de 10% e 15% predominantemente. Isso tudo tem que ser feito de forma judicial? Para fazer esse distrato tem que haver um acordo entre o vendedor e o comprador? Como é que funciona?
O ideal é que pudesse, que se fizesse. Só que a gente percebe que o mercado até tenta impor uma prática difícil, uma prática mais onerosa ao adquirente. Onde, por exemplo, ele prevê a devolução igual o número de parcelas tenham sido pagas. Por exemplo, o adquirente que está pagando em 36 meses receberá aquele valor pago igual ao número de parcelas. E não é isso que a súmula diz. A súmula diz que tem que ser pago de imediato. E essa devolução de imóveis, ela pode afetar, por exemplo, as outras pessoas que também compraram um imóvel no mesmo prédio? Pode haver algum aumento de parcelas? O que acontece para quem continua pagando o seu financiamento ou para quem continua morando no local? Camila, sem dúvida, porque não tem como a gente imaginar um orçamento, um fluxo de caixa de uma obra sem essa previsão dessa receita. Uma vez que o incorporador lança esse imóvel à venda e ele é comercializado, ele já começa a fazer planos com aquela receita para o cumprimento das etapas, para o cumprimento da medição da obra. E isso impacta sem dúvida. Até mesmo porque a gente imaginando que ele tem que devolver de imediato, olha, o ônus recai sobre quem? Sobre os demais pagadores. E isso acaba fazendo parte do preço. É uma prática que o mercado está admitindo e que está recaindo sobre os pontuais pagadores. Bom, a gente está com o tempo quase finalizando. Queria que você deixasse contatos, endereço, onde que as pessoas que estão com problemas, por exemplo, para saber sobre esses distratos ou para saber sobre financiamento, aluguel, que queiram alguma orientação, a quem elas podem procurar e os canais de contato. Estamos à disposição de todos, através da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás, na nossa sede no setor marista. Quem quiser também entrar em contato conosco através do 3088-1050 ou através do nosso site, é caiocesarmota.com.br. Estamos à disposição. E aí pode tirar as dúvidas a respeito de todos esses assuntos. Estamos lá. Inclusive tem vários artigos publicados no nosso site, conta alguns artigos sobre a matéria. Certo, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Obrigado, Camila. Um abraço.